Vestuário em Roma. His ego nec metas rerum nec tempora pono, imperium sine fine dedi, quinaspera iuno, quae mare nunc terrasque metu calumque fatigat, consilia in melius referet, mecumque foebit Romanos rerum dominos gentemque togatam. Sic placitum. O que acabam de ouvir é um excerto da chamada Profecia de Júpiter, do canto primeiro da Eneida de Virgílio. O pai dos deuses sossega Vênus, mãe de Enéas, aflita com as desventuras do troiano e seus companheiros, abraços com uma terrível tempestade marítima. Júpiter garante-lhe o êxito da missão que Enéas traz, no sentido de fundar uma nova pátria para os troianos ao ocidente. Depois de profetizar a fundação por Enéas de Lavínio, nas costas do Lácio, e de Alba Longa, pelo seu filho Julo, o pai dos deuses anuncia a fundação de Roma e o futuro poder dos romanos, que caracteriza de forma sucinta Rerum Dominus Gentemque Togatam, ou seja, na tradução da professora Rocha Pereira, senhores do poder que envergam a toga. A toga é, com efeito, a mais característica e distintiva veste masculina romana, exclusiva dos cidadãos. Provavelmente de origem etrusca, consiste num tecido de lã com cerca de 5 metros de comprimento e 2 de largura na sua forma clássica. Embora na origem fosse posta diretamente sobre o corpo, a partir do período republicano era usada sob uma túnica, de que falaremos mais adiante. Não era fácil de vestir devido ao seu tamanho e à necessidade de ser enrolada e disposta sobre o corpo. Muitos romanos tinham mesmo um escravo especializado, um vestiplicus, um dobrador de veste. A toga era, como disse, exclusiva dos cidadãos, ou seja, dos homens, com duas exceções. Por um lado, as crianças, de ambos os sexos, que usavam a chamada toga praetexta, de que falaremos mais adiante. As meninas depunham-na quando se casavam, como vimos, aliás, e os rapazes quando entravam oficialmente na idade adulta, por volta dos 16 anos. A segunda exceção é a das prostitutas e mulheres apanhadas em adultério, que também eram forçadas a usar a toga. Vejamos um testemunho disto na literatura. Coquina famos saidonas etiantina moicai, uisdare quae meruit munera, mite togam. Ou seja, ofereces vestidos escarlates e violetas a uma adúltera de má fama. Queres dar-lhe o que merece? Envia-lhe uma toga. A forma mais antiga de toga era relativamente curta e simples, designada por toga exigua, ou seja, toga curta. A toga do final da República torna-se, no entanto, mais complexa. Vejamos algumas das suas características principais, antes de falarmos dos diferentes tipos de toga. Assim, há aquele excesso de tecido que podem ver a cair do ombro esquerdo até abaixo da cintura, chama-se sinus. Já o preguiado que cai um pouco mais acima designa-se umbo e podia ser usado, ou puxado, aliás, para cima da cabeça como um verdadeiro capuz. Era assim, aliás, que se usava quando um magistrado presidia a ritos religiosos, segundo o chamado rito romano. Este rito, destinado a determinadas divindades, distinguia-se do rito grego, em que a cabeça ficava a descoberto. Vejamos alguns exemplos. Vejam estas duas estátuas, em que são bem visíveis o sinus, em baixo, e o umbo, em cima. Agora exemplos em que se dá relevo ao umbo. Notem a figura do meio que retrata um homem a oficiar um sacrifício e que tem a cabeça coberta de acordo com a prática do rito romano. Se algum de vocês quiser experimentar fazer uma toga, por favor não enrolem à volta do corpo um qualquer lençol, como vemos nos filmes americanos. Sigam as instruções que podem ver nesta imagem e que dispensam um recurso ao tal vestiplicus. No que respeita aos vários tipos de toga, saliento os seguintes. Em primeiro lugar, a toga pura, ou então virilis, que é uma toga, tal como o nome indica, para o cidadão adulto, virilis, própria do homem, e que era simplesmente lã branca, sem mais.
Em segundo lugar, a toga praetexta, que era usada pelos magistrados e pelas crianças. Era caracterizada por ter uma banda púrpura. Vejam a imagem que têm do vosso lado direito. Por outro lado, os candidatos a cargos públicos usavam uma toga cândida, que era branqueada de forma ainda mais intensa e por isso, aliás, é que se chamavam candidatos, ou seja, eram aqueles que usavam a toga cândida. A toga picta, ou purpúrea, era usada apenas pelos generais em triunfo ou então pelo imperador. O próprio nome remete para esta ideia da cor purpúrea, de cor púrpura, e picta quer dizer que é bordada, que tem imagens. Quando uma pessoa estava de luto, ou pelo menos até determinada altura, quando um réu se dirigia ao tribunal, usava uma toga sórdida ou toga pula, que era uma toga de cor escura. Por fim, as representações dos deuses, mas também os auguros, que era um colégio sacerdotal, usavam uma toga trabea, que era púrpura ou então com bandas púrpura. Infelizmente, uma vez que não nos chegaram as cores originais da estatuária antiga, apenas podemos encontrar a iconografia das várias togas nos frescos e raramente, também vos digo, como por exemplo os frescos de Pompeius. É o caso da imagem à vossa direita, e que vemos agora de forma mais completa, onde se pode ver um homem com uma toga praetexta bordada a púrpura. Notem a cabeça coberta pelo umbo, uma vez que este fresco, que se encontra num larário, representa o culto aos deuses familiares. Portanto, é um homem que está a oficiar um culto. Por baixo da toga usava-se uma túnica que consistia rigorosamente em 2 panos de linho cozidos com uma abertura para a cabeça e para os braços. Quando era usada sob a toga, designava-se túnica interior. A túnica era também usada como vestuário normal, sobretudo em casa, mas também nas atividades informais do cidadão romano. E nesse caso chamava-se túnica exterior. Os senadores e magistrados usavam uma túnica com rubor de púrpura largo, designado latus claubus ou lacti claubius. Os cavaleiros, ou seja, a classe que ficava imediatamente abaixo dos senadores, usavam um rubor de fino, angustus claubus ou então angusti claubus. A chamada túnica palmata, de que não achei nenhuma imagem satisfatória para vos mostrar, era usada por generais em triunfo e era púrpura e decorada com palmas douradas, daí o nome. Como roupa interior, podia usar-se um subligar, ou seja, um pano enrolado à volta da cintura, como podem ver na imagem. O subligar podia ser também usado como uma espécie de calções para trabalhos agrícolas, atividades ao ar livre ou então gladiadores. Falemos agora do vestuário feminino, de forma breve. Como vimos, a toga era usada apenas por prostitutas ou adúlteras. As mulheres de bons costumes, se quiserem, usavam no dia a dia túnicas. As mulheres casadas, ou seja, as matronas, sobre a túnica, usavam uma stola, ou seja, um vestido longo, cintado quase sob o peito, como podem ver de resto ali na imagem, e que podia ser vivamente colorido. Usavam-na as mulheres casadas com cidadãos. Quando saíam à rua, usavam uma palla sobre a stola, de forma a protegerem-se dos elementos, mas também de forma a guardarem a modéstia, já que esta palla era uma espécie de manto que lhes cobria também a cabeça. As viúvas usavam uma espécie de shaila, um ricinium, que era de cor escura e que lhes cobria a cabeça e os ombros. Vejamos aqui alguns exemplos de mulheres vestidas com stola e palla. Aqui uma famosa estátua em que se vê também uma pala a tapar a cabeça. E finalmente esta outra. Para terminar esta breve passagem pelo vestuário romano, resta falar da roupa interior feminina.
Tal como vimos em relação às mulheres gregas, as romanas podiam usar uma banda de tecido sobre o peito, que se designava strophium ou mamilia ou taenia. Já o subligaculum fazia às vezes de cuecas. É célebre o mosaico siciliano da Piazza Armerina, que é do século IV depois de Cristo, em que se podem ver mulheres em roupa interior em atividades de lazer. Portanto, talvez seja um exagero dizer que o biquíni foi inventado pelos franceses no século XX. Até à próxima.